Andrés Pereira quer deixar o Fulham da Inglaterra e voltar ao Flamengo. Preocupação geral e alerta ligado na estreia da Libertadores. Zagueiro Léo Pereira saiu de campo sofrendo muitas dores e será reavaliado amanhã. Jovem Wallace Yan recebe elogios de Filipe Luís e aguarda novas oportunidades na temporada. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa falando aqui dessa preocupação, esse alerta ligado para a estreia da Libertadores. E o Flamengo tem uma preocupação na zaga, porque a imagem do jogo ontem preocupou o torcedor quando o Léo Pereira saiu de campo sentindo muitas dores. Ele foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo, se contorcendo de dor. O zagueiro sofreu uma pancada no joelho esquerdo e uma dividida com o Carboneiro aos 38 minutos. Ele até tentou voltar para o jogo, mas não suportou as dores e pediu para ser substituído. E aí, o Flamengo, que não terá o Danilo, isso aí já é certo, a gente já vem falando há bastante tempo. O Danilo ele sofreu uma nova lesão, por isso esteve fora de ontem da estreia do Campeonato Brasileiro e também fica fora da estreia da Libertadores no jogo de quinta. E agora o Flamengo, se for confirmada aí alguma lesão no Léo Pereira, passa a ficar também sem o Léo Pereira, que é titular. E aí o Filipe Luís tem para a posição, além do Léo Ortiz, que é titular absoluto, tem os jovens da base, Iago e João Vitor, além do zagueiro Cleiton, que disputou aí os primeiros jogos do Campeonato Carioca, o Cleiton que veio do Canaã, um zagueiro mais experiente em relação aos jovens da base. Mas o João Vitor, o Felipe gosta muito dele e o Iago foi campeão sul-americano com a seleção brasileira. O Flamengo não terá Danilo. E aí fica essa expectativa amanhã, né, que o zagueiro Léo Pereira será reavaliado. O Filipe Luís até chegou a falar na coletiva sobre esse lance do Léo Pereira e disse: a pancada foi muito forte no joelho, está com muita dor. Espero que não seja nada grave, porque o Léo é de altíssimo nível. Lembrando que a estreia do Flamengo é quinta-feira, na Venezuela, diante do Deportivo Táchira. Bom, vamos torcer aí para que não aconteça nada de grave com o nosso zagueirão, nosso xerifão, Léo Pereira, que além de ter jogado muita bola ontem, ainda saiu com gol, né? Fez um gol aí, o único gol pelo lado do Flamengo feito pelo zagueiro Léo Pereira. Bom, a gente fala aqui de um outro destaque ontem em campo, que foi o atacante Wallace Yan, que entrou com tudo, né? Ele foi acionado no segundo tempo contra o Internacional, realizou uma boa atuação e aí em entrevista ao Sport TV, o Cria analisou aí a sua participação e valorizou a confiança que recebeu do técnico Filipe Luís. E ele disse: o Filipe pediu para eu entrar na maior velocidade do jogo, para eu aproveitar. Tive 2 oportunidades ali, mas vou trabalhar para na próxima me sair bem. Sempre entro motivado pela confiança que o Filipe dá para mim e para todos os atletas que entram. Tá aí palavras do Wallace Yan, que entrou muito bem no jogo de ontem, né, gente? Eu tenho aqui, inclusive, números do Wallace Yan contra o Internacional. Em 19 minutos jogados, ele acertou um passe certo, de 4 duelos ganhos, ele ganhou os 4, deu um passe decisivo, 2 finalizações e 3 faltas sofridas. Números absurdos para apenas 19 minutos jogados, né, naquele jogo tão intenso que foi ontem contra o Internacional. No segundo tempo o Flamengo até melhorou, encurralou o Internacional, o Inter saiu poucas vezes, né, teve poucas oportunidades ali de contra-ataque, mas o Wallace Yan foi muito bem. Vamos ouvir o que disse o comandante do Mengão, o professor Filipe Luís, que elogiou o jovem atacante Wallace Yan, que foi o artilheiro do Campeonato Carioca pelo lado do Flamengo, né?
Aí, ó, o Wallace é um jogador que tem muita ambição e vontade de vencer. A gente nota isso quando entra em campo, a gente nota isso. Faz até mais do que a gente pede. Conheço muito bem, vem melhorando muito e vem treinando muito bem. Me dá confiança nos treinos de que eu posso contar. E hoje ele demonstrou isso, que é uma peça importante no plantel. Mais uma peça de ataque que o Flamengo fabricou. Conto com ele, um jogador importante para mim. Se não tiver minutos aqui, vai ter no sub-20, porque ele vai continuar se desenvolvendo. Nas faltas dos atacantes, é um jogador confiável e perigoso. Tá aí, Flamengo que consegue encontrar mais uma solução para o ataque, né? Na ausência do Pedro aí, que vai voltar em abril, o próprio Felipe já confirmou isso. O Wallace, grata revelação para o ataque, bom jogador, faz lá os seus gols, participa de jogadas, dá passe, é brigador, não desiste nunca. Gostei bastante da participação do Wallace ontem, gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou aí da atuação do garoto, do Wallace, ele que deve receber muitas oportunidades nesta temporada. Bom, uma informação que saiu hoje para a gente fechar, informação exclusiva do jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Inclusive hoje nós nos falamos, né, por telefone, e o Papa ele me contou algumas coisas em relação ao Andreas Pereira, que não quer renovar com o Fulham e prioriza retorno ao Flamengo. Inclusive tem um clube do Brasil que quer contar com o Andreas Pereira, mas ele não quer nem ouvir. Ele quer voltar ao Flamengo, se arrepende de não ter ficado no Flamengo, e aí agora ele quer sair do clube inglês lá do Fulham e quer voltar ao Mengão. O Felipe Luiz gosta muito do futebol do Andreas Pereira. O nome dele dentro do Flamengo, já procurei saber, é unanimidade, aquela unanimidade positiva, né? Ninguém guarda mágoa sobre nada que aconteceu com ele. E aí o intermediário do Andreas Pereira afirmou que ele não quis sair do Flamengo na época e que agora vai fazer de tudo para voltar, inclusive receber menos do que ele ganharia se fechasse com o Palmeiras. Então tá aí, o interesse do Flamengo no Andreas Pereira é real, ele chegou a ser oferecido no início do ano, só não veio naquela oportunidade porque o Fulham pediu muito por ele, e aí não foi interessante para o Flamengo, que naquela oportunidade, logo quando o BAP assumiu como presidente, e aí teve a chegada do Boto, o Flamengo estava com a grana curta em caixa para contratar. Então não dava para fazer grandes contratações, gastar muito, tanto que o Flamengo trouxe aí o Danilo de graça e o Juninho por menos de 40 milhões. Então tá aí, gente, o interesse do Flamengo é real e a vontade do jogador pode pesar. Tá? Naquela oportunidade, no início da temporada, os valores para uma possível compra não agradaram os dirigentes do Flamengo, cerca de 20 milhões de euros. E aí, na apuração, né, dos bastidores do Fulham, que neste momento foi a equipe inglesa, está brigando com o City por uma vaga na Liga Europa. É o que está acontecendo nesse momento. E aí, com isso, eles estão aguardando para saber se vão negociar ou não o meia no final da temporada. Se conseguirem se classificar para a Liga Europa, não vão liberar o atleta ou vão dificultar a saída do belga. E se não houver a classificação, o Fulham vai ouvir propostas para aliviar o caixa e também por ser aí um desejo do jogador de retornar ao Brasil. Não é nem o desejo do Andreas Pereira retornar ao Brasil, o desejo dele é retornar ao Flamengo. Ele quer voltar ao Flamengo para dar a volta por cima, reescrever uma nova história, e ele pode aí ser, inclusive, uma peça fundamental no elenco, até mesmo um substituto para o Arrascaeta, quando o Arrascaeta tiver aí lesionado, ou tiver entregue à seleção uruguaia, ou tiver suspenso, ou até mesmo brigar por uma posição no time, né? A gente sabe que o Andreas Pereira ele exerce mais de uma posição ali no meio-campo, ele pode atuar como segundo homem, como terceiro, e até mesmo mais avançado ali como um meio atacante, própria função ali do Arrascaeta, né, chegando mais próximo da área, chuta bem, cruza bem, infiltra bem, tem visão de jogo, toque refinado. A gente sabe aí do potencial do Andreas Pereira. Então tá aí, ó, o jogador quer voltar, o Flamengo tem interesse. Então não se surpreenda se na janela do meio do ano acontecer uma transferência envolvendo o Andreas Pereira
para o Flamengo, um retorno do Andréas Pereira para o Flamengo. E aí a gente estava conversando aí para Paparazzo Rubro-Negro, e esse intermediário, né, que passou a informação pro Papa, e é uma informação real, eu pude apurar, chequei também a fonte. O que acontece? Ele falou o seguinte: o Andrés, ele tá muito arrependido, ele quer voltar ao Flamengo, ele não se vê em nenhum outro clube diferente, ele tá com muita vontade de voltar. Inclusive eu fiquei sabendo até que representantes do Andrés entrariam em contato com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, para colocar isso explícito, né, essa vontade aí de retornar ao Flamengo. O Flamengo quer a contratação, mas não vai fazer loucuras. Então vamos ver o que pode acontecer. Bom, pelo que a gente sabe, o Flamengo está buscando aí o Jorginho, volante do Arsenal, numa posição diferente do Andrés Pereira. O Andrés é mais avançado, mas pode trazer também tanto o Andrés Pereira ou qualquer outro meia, né? Aliás, ontem o Felipe Luiz ele respondeu uma pergunta nesse sentido, né? Se o Flamengo enxergava alguma carência quando o Arrascaeta não estava em campo, né? Se fazia falta, se o Flamengo precisava de um outro jogador com características parecidas. E aí o Felipe, né, no papel aí de treinador e de não ficar em cima do muro e até mesmo não dizer que está precisando de apenas uma ou duas posições, ele chegou e falou na coletiva: não só um meia, a gente precisa de um zagueiro, de lateral, de volante, de meia, de ponta, de atacante. A gente quer qualificar ainda mais o Flamengo. Ou seja, o que o Felipe quis dizer com isso? O sarrafo está lá em cima, né? E aí o Flamengo, como é um clube, o maior briga por título todas as temporadas, tem que estar com o elenco melhor possível. E está sempre melhorando, sempre melhorando. Não dá para pisar no freio, não dá para se acomodar. Então, o Felipe deixou bem claro que o scout está trabalhando demais e a próxima janela de transferências poderemos ter aí surpresas, né, em relação a reforços, em relação a contratações. Mas o que você acha? Uma boa o retorno do Andrés Pereira? Você queria que o Andrés voltasse ao Flamengo? Ele seria um ótimo substituto para o Arrascaeta? Seria titular nesse time? Daria certo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente final de domingo, uma excelente semana para você e que seja uma semana abençoada e uma semana de vitórias. Grande abraço, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. E agora, hora de virar a chave, porque quinta-feira tem a estreia da Libertadores da América. Queremos a glória eterna, queremos o Tetra. Vamos com tudo e agora, seu povo, pede o mundo de novo. Valeu!